Olá! Terça-feira no Nada Trivial e é dia daquela nossa dose de neurociência na veia. Então, se você é desses que gosta de ir fundo na neurociência e entender aqueles meandros, aqueles detalhes, terça-feira é seu dia de Nada Trivial. Então já se inscreve por aqui, curte o vídeo, compartilha, dá essa força para o Nada Trivial, porque a gente está crescendo cada vez mais e mais gente pode receber esses insights incríveis que a gente compartilha por aqui, nada triviais, né? E hoje é dia da gente falar de um tema que vai deixar você assim bem curioso, porque diz respeito ao corpo caloso. Não sei se você já ouviu falar nessa estrutura, se você já viu essa estrutura numa peça anatômica ou até mesmo numa imagem, mas vou te dizer que é, quem sabe, uma das estruturas mais interessantes e que também nos traz muitos insights sobre o modo de funcionamento do cérebro. Então vamos lá. O que é esse tal de corpo caloso? O corpo caloso é um conjunto, na verdade, de estruturas que são axônios muito mielinizados, portanto, axônios que aparecem esbranquiçados na peça anatômica e que fazem toda a comunicação entre os dois hemisférios do córtex cerebral, os dois hemisférios cerebrais. Né? Então, por exemplo, informações que estão sendo processadas do lado direito, para serem processadas ao mesmo tempo que informações que estão no lado esquerdo, precisam do corpo caloso para fazer essa intermediação. E alguns detalhes bem interessantes sobre o funcionamento do corpo caloso vão deixar você bem intrigado. Mas primeiro vamos ao nome. O que é corpo caloso? Corpo caloso vem um pouco da ideia de corpo duro. E por que isso? Porque quando o indivíduo ia fazer uma dissecção, ia fazer uma análise da peça anatômica, e você vem fazendo uma incisão anatômica, fazendo um trabalho com os materiais cirúrgicos para poder trabalhar essa peça da forma mais adequada possível, existe uma resistência no tecido cortical, um pouco mais esponjosa, um tecido com certeza muito mais friável, e num dado momento, passado ali uma porção importante, de cerca de alguns centímetros de corte, você atinge um plano, uma estrutura mais endurecida, uma estrutura que resiste ao corte, e por isso o corpo caloso. Mas por que ele resiste ao corte? Porque diferentemente do tecido da substância cinzenta, ou até mesmo da substância branca que está por baixo da substância cinzenta cerebral, que são estruturas que vão modificando a sua resistência ao corte, quando você chega no corpo caloso, tem tanto axônio e com tanta mielina que isso acaba tendo um comportamento de uma estrutura mais rígida mesmo. Até pela densidade de axônios que estão passando ali. É como se definitivamente ali nós estivéssemos diante de uma rota de transmissão de informação muito usada e que definitivamente tem muitas vias uma do lado da outra, todas muito mielinizadas. Então o resultado é que você vai ter essa aparência esbranquiçada e bem endurecida. A ponto de que você consegue ver, inclusive, o corpo caloso com mais densidade de axônios e, portanto, mais branco ainda do que a própria substância branca que está abaixo da substância cinzenta cortical. E por que tem tantos axônios passando de um lado para o outro? Porque é muito importante poder conciliar tanto a gestão da informação sensorial quanto a saída motora a partir da integração do que está acontecendo em cada um dos lados do corpo. Então, por exemplo, quando você observa uma informação do ambiente através do seu tato da mão direita, tudo que você estiver percebendo na mão direita será transmitido para o hemisfério esquerdo cerebral. Obviamente, não só para o hemisfério esquerdo, porque ao longo do caminho essa informação vai ser importante na medula espinhal, também vai ser importante no tronco encefálico. Existem regiões ali, tanto no mesencéfalo, como é o caso dos colículos, como o próprio tálamo, que vão receber essa informação sensorial também, mas definitivamente o hemisfério cerebral contralateral, quer dizer, para a mão direita, o hemisfério esquerdo, é quem acaba fazendo um trabalho de maior discriminação sobre as informações que estão chegando pelo tato da mão direita. A mesma
mesma coisa vai acontecer com os nossos campos visuais. Quando você observa algum objeto, alguma coisa no ambiente e o campo visual esquerdo é estimulado, né, a partir da informação que está no campo esquerdo, o que vai acontecer? Parte do seu olho direito vai receber esse estímulo, parte do seu olho esquerdo vai receber esse estímulo que vem do lado esquerdo do seu campo visual. E essas partes dos olhos que estão recebendo a informação do campo visual esquerdo se projetam para o hemisfério direito. Então, novamente, cada campo visual estará sendo processado em um hemisfério diferente. O único dos sentidos em que isso não é assim tão simples é a audição, em que ambos os hemisférios recebem a informação de ambas as orelhas. Então, seja a orelha direita ou a orelha esquerda, ambos os hemisférios cerebrais vão ter acesso a essa informação. Pois bem, e agora, então, para que serve o corpo caloso, cara? Serve justamente para que os dois hemisférios possam conversar sobre essas informações que eles receberam do ambiente e poder construir uma percepção mais completa. De tal sorte que, através do corpo caloso, por exemplo, informações que estão restritas ao hemisfério direito podem ser acessadas por áreas da linguagem que se situam quase que exclusivamente, especialmente as áreas interpretativas, no lado esquerdo, no hemisfério esquerdo da maioria das pessoas, né? Um dia eu faço um vídeo só sobre isso para você entender isso aqui no Neurociência na Veia, nos pormenores. Mas quero te contar então como é que a gente começou a perceber a importância desse trabalho do corpo caloso. Em pacientes que têm epilepsia muito severa e que essa epilepsia tem episódios de convulsão muito recorrentes e muito importantes, foi sugerido durante um tempo que uma solução muito boa para esses casos, inclusive para poder preservar um dos hemisférios cerebrais, seria simplesmente fazer com que os hemisférios ficassem desconectados, especialmente no corpo caloso. Então, é um paciente com uma epilepsia muito refratária à medicação, que está sofrendo muito com esses episódios convulsivos, que já tem lesões no tecido cerebral provocadas por essa atividade elétrica exorbitante de uma convulsão, e muitas vezes esse foco convulsivo que se inicia em um hemisfério está afetando o outro hemisfério também. Então, os médicos, né, optam, ou pelo menos isso era uma coisa um pouco mais comum no passado, optam por fazer a comissurotomia. O que é a comissurotomia? Comissuras são justamente essas estruturas cerebrais que comunicam os dois hemisférios. Então, a comissurotomia implica numa calosotomia, que é você fazer a incisão e a separação dos hemisférios ali no corpo caloso. E aí eu vou te contar só uma das coisas que acontece nas narrativas desses pacientes que você vai entender o papel do corpo caloso. Olha só que interessante. Quando o indivíduo é apresentado, por exemplo, no seu campo visual direito ou na sua mão direita a um determinado objeto, essas informações migram para o hemisfério esquerdo. E lá no hemisfério esquerdo existe linguagem para interpretar e para responder algo sobre aquela informação. Então, se você coloca na mão direita de uma pessoa um objeto, né, ela não pode ver o objeto, ela só pode sentir o objeto com o tato, essa informação vai ser projetada para o hemisfério esquerdo. E se você perguntar para a pessoa o que você tem na sua mão direita, ela é capaz de te dizer o que é o objeto. Agora, quando você faz o contrário, quando você apresenta um objeto para a mão esquerda do indivíduo e essas informações são projetadas ao hemisfério direito, quando você pergunta para essa pessoa o que ela tem na mão, ela vai responder que ela não tem nada na mão, porque os centros linguísticos que estão restritos ao hemisfério linguístico, que no caso aqui eu estou considerando que é o hemisfério esquerdo, ao receberem as informações da mão, ao não receberem, na verdade, né, as informações da mão que está tocando o objeto, simplesmente respondem que não tem experiência tátil nenhuma naquele momento acontecendo. Mas se você tiver que, se você pedir que essa pessoa responda usando a sua mão, apontando algum objeto ou fazendo alguma coisa que não precisa da linguagem, ela consegue responder. Por quê? Ela dependeria do corpo caloso para poder transitar as informações entre os hemisférios e os centros linguísticos
tem acesso a essas informações. Então, esse é um dos grandes papéis do corpo caloso, permitir que a informação transite entre os hemisférios para poder ser processada em conjunto. Não é incomum que as pessoas tenham agenesia do corpo caloso. E aí, os prejuízos são os mais variados possíveis, também dependendo da extensão dessa agenesia. O que é agenesia? Não formação do corpo caloso. Então, os sintomas que aparecem também nessas condições nos mostram a importância relativa de cada um desses processos, inclusive no desenvolvimento cognitivo e funcional do indivíduo. Então, a depender da extensão da agenesia do corpo caloso, os prejuízos podem estar em menor ou maior grau manifestos. Mas uma coisa muito curiosa é que uma pessoa, para aprender, por exemplo, a bater palmas, fazer a sincronia entre as duas mãos, ela precisa do corpo caloso. Mas depois que ela aprende, mesmo depois de uma calosotomia ou depois de alguma lesão específica, ela continua podendo bater palmas, porque os circuitos formados a partir do processamento conjunto dos hemisférios já se automatizaram. Então, cada hemisfério sabe exatamente o que fazer com a mão que ele comanda para poder bater palmas, mesmo sem saber o que está acontecendo do outro lado. Coisas desse nosso cérebro que parece realmente digna de um canal chamado Nada Trivial, não é mesmo? Porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Então, eu te espero aqui todo dia útil no nosso canal para a gente debater sobre neurociência nos diferentes campos de aplicação. E amanhã, quarta-feira, tem vídeo ao vivo no Leia Comigo. Eu te espero às 8 horas por lá. Um abraço e até o próximo.